Perseguições aos cristãos. Como transformar a adversidade em vitória espiritual. Desde os primórdios da fé cristã, as perseguições têm sido uma realidade para aqueles que escolhem seguir a Jesus Cristo. A história da Igreja é marcada por momentos de grande provação, onde homens e mulheres enfrentaram oposição, sofrimento e até a morte por sua fidelidade a Deus. Embora essas experiências sejam dolorosas, a Bíblia nos ensina que elas também trazem uma bênção especial, pois fortalecem nossa fé e nos aproximam ainda mais de nosso Salvador. Jesus nos advertiu sobre a inevitabilidade das perseguições, mas também nos deixou palavras de ânimo e promessa. Em Mateus, capítulo 5, versículos 10 a 12, ele declarou: Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Essas palavras nos chamam a enxergar as perseguições de uma forma que contraria a lógica humana. Em vez de desânimo ou revolta, Jesus nos convida a nos alegrarmos, pois essas dificuldades são um sinal de que estamos trilhando o caminho certo, como seguidores fiéis de Deus. O contexto desses versículos está no famoso Sermão da Montanha, que abrange os capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. Esse sermão é uma das mensagens mais profundas e transformadoras de Jesus, onde ele apresenta os valores do reino de Deus. Esses valores, muitas vezes, se contrapõem aos padrões do mundo, e é exatamente por isso que aqueles que vivem de acordo com eles enfrentam perseguições. Jesus inicia destacando que os perseguidos por causa da justiça são bem-aventurados, ou seja, abençoados e felizes. Mas essa felicidade não é baseada nas circunstâncias terrenas, e sim na certeza de que o reino dos céus pertence a eles. É importante ressaltar que Jesus não está falando de qualquer tipo de perseguição, mas daquela que surge como resultado de uma vida de obediência a Deus e fidelidade aos seus mandamentos. Além disso, ele nos relembra que essa experiência não é nova. Antes mesmo da vinda de Cristo, os profetas e servos de Deus também enfrentaram oposição. Elias foi perseguido por anunciar a verdade. Jeremias foi preso por pregar a palavra de Deus. Daniel foi lançado na cova dos leões por permanecer fiel ao Senhor. Jesus nos coloca na mesma linhagem desses grandes homens e mulheres de fé, assegurando que nossa recompensa será grandiosa e eterna. Jesus não minimiza o sofrimento que as perseguições trazem, mas nos oferece uma perspectiva celestial. Enquanto o mundo nos rejeita, Deus nos acolhe e prepara uma herança incorruptível para aqueles que perseveram. Diante dessa mensagem, somos convidados a refletir sobre como devemos reagir às perseguições. Primeiramente, é importante entender que elas são uma consequência natural de viver uma vida que glorifica a Deus. Em João, capítulo 15, versículo 20, Jesus disse: Se me perseguiram a mim, também vos perseguirão a vós. Isso significa que, ao seguir os passos de Cristo, enfrentaremos resistência, assim como ele enfrentou. Em momentos de perseguição, é comum sentir medo, tristeza ou até dúvidas. Contudo, Jesus nos encoraja a confiar em sua presença e em suas promessas. A alegria que ele menciona em Mateus, capítulo 5, versículo 12, não é uma emoção passageira, mas uma alegria profunda que vem da certeza de que Deus está conosco e de que nossa fidelidade será recompensada. A história da Igreja nos fornece exemplos inspiradores de cristãos que enfrentaram perseguições com coragem e fé. Pensemos em Estevão, que mesmo sendo apedrejado,
orou por seus algozes e entregou seu espírito ao Senhor. Atos, capítulo 7. Ou no apóstolo Paulo, que mesmo preso, continuou a pregar e escrever cartas para fortalecer os irmãos. Esses exemplos mostram que Deus usa as perseguições para fortalecer o seu povo e expandir o seu reino. Hoje, em muitas partes do mundo, cristãos ainda enfrentam perseguições severas. Alguns perdem empregos, famílias e até a vida por se manterem fiéis a Jesus. Em outros contextos, as perseguições podem ser mais sutis, como rejeições, zombarias ou pressões para comprometer a fé. Independentemente da forma, o chamado de Deus permanece o mesmo: reagir com amor, oração e perseverança. A resposta do cristão às perseguições deve refletir o caráter de Cristo. Em Mateus, capítulo 5, versículo 44, Jesus nos ensina: amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem. Essa atitude é um testemunho poderoso para o mundo e revela o poder transformador do Evangelho. Responder às perseguições de forma cristã é um ato de fé e obediência. Quando retribuímos o mal com o bem, glorificamos a Deus e mostramos que nossa confiança não está nas circunstâncias terrenas, mas na promessa de vida eterna. Em Romanos, capítulo 12, versículo 21, lemos: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. As perseguições são, paradoxalmente, um privilégio para os seguidores de Cristo. Elas nos permitem participar dos sofrimentos de nosso Salvador e demonstrar nossa fidelidade. Mais do que isso, elas nos ensinam a depender de Deus em todas as coisas, pois somente Ele pode nos sustentar em meio às adversidades. Que a nossa resposta às perseguições seja sempre marcada pela fé, pela paciência e pelo amor, e que possamos nos lembrar de que o reino dos céus nos aguarda, onde toda lágrima será enxugada e toda dor será transformada em alegria eterna. Apocalipse, capítulo 21, versículo 4. Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, agradecemos por Tua presença em nossas vidas, especialmente nos momentos de dificuldade. Ajuda-nos a permanecer firmes em Tua palavra, mesmo diante das perseguições. Ensina-nos a amar aqueles que nos perseguem e a orar por eles, seguindo o exemplo de Jesus. Fortalece nossa fé e dá-nos coragem para testemunhar do Teu amor, independentemente das circunstâncias. Consola e protege os cristãos ao redor do mundo que sofrem por causa da fé. Lembra-nos de que Tu és o justo juiz e que a Tua recompensa é certa. Que a nossa vida seja um reflexo da Tua graça e da Tua bondade, e que em tudo o Teu nome seja glorificado, hoje e para sempre. Amém. Esse é um convite para que todos encontrem na Bíblia as respostas e o conforto necessário para superar os momentos difíceis, se fortalecendo na fé e buscando a esperança que só Deus pode oferecer. Os aguardo na próxima mensagem, peço que se inscrevam no canal e que Deus os abençoe.